Artrite idiopática juvenil é, dentro de todas as doenças reumáticas, a mais frequente. Por que ela se chama assim? Artrite, porque tem inflamação nas articulações, e essa inflamação, além da dor, tem que vir com inchaço, e esse inchaço é devido a líquido inflamatório dentro da articulação, além de ter um aumento da temperatura, ter a dor, como eu disse, e ter uma limitação do movimento dessa articulação. A criança pode mancar, ou por dor ou por limitação da articulação, ou pode ter dificuldade em algum movimento, por exemplo, para escrever ou para se alimentar. Além da artrite, por que se chama idiopática? Idiopática porque, apesar da gente saber que algumas famílias têm mais tendência a ter a doença, e apesar da gente saber que existem anticorpos, que são as células de defesa, que atacam a articulação ou outros órgãos, como por exemplo o olho, a gente ainda não sabe a real razão por que essas crianças têm essa artrite. E juvenil, porque ocorre antes dos 16 anos de idade. Essa artrite tem que ser uma artrite crônica, então a inflamação da articulação tem que ocorrer por pelo menos 6 semanas. A artrite idiopática juvenil acontece tanto em meninos quanto em meninas, embora as meninas tenham maior frequência da doença. Acontece em qualquer idade, mas dependendo do subtipo, é mais meninos adolescentes ou até meninas pequenininhas. Existem vários subtipos. A forma que só acomete uma articulação, que a gente chama de oligoarticular, até 4 articulações, geralmente joelho ou tornozelo. A forma poliarticular, onde acomete várias articulações de uma maneira com mais sequela para a articulação. A forma sistêmica, onde além da articulação, a gente pode ter febre, manchas no corpo, problema no coração, além da artrite. E lembrar também de outras formas mais raras, como por exemplo a espondilite, que a gente tem comprometimento da coluna. Não é só a articulação que pode estar envolvida na artrite idiopática juvenil. E o olho é muito acometido. Traiçoeiramente, esse olho não dá sintoma. Por isso que a avaliação oftalmológica é tão importante quanto a avaliação reumatológica. Essas crianças, dependendo se tem um marcador, que a gente chama de FAM, devem ir 3 em 3 meses fazer o exame oftalmológico especializado, ou de 6 em 6 meses, quando não estão ativas da artrite ou quando não têm o marcador. E como tratar essa artrite idiopática juvenil? Como dissemos, quanto mais precocemente o diagnóstico, quanto melhor a adesão ao tratamento, quanto mais precoce o tratamento, melhor é a evolução dessa criança. Aí depende muito o tratamento do subtipo da doença. Naquela forma que eu falei de 1 até 4 articulações comprometidas, quando tem 1, 2 articulações comprometidas, a infiltração de corticoide, cortisona legalmente falando, na articulação costuma responder. 1, 2 até 3 infiltrações e normalmente tem boa evolução. Quando não melhora, se entra com imunossupressores, que são medicamentos que impedem essa resposta nociva do autoanticorpo. Na forma poliarticular, a gente já prefere ir diretamente para os imunossupressores, que são então remédios que agem diretamente contra as células do sistema imunológico que estão dando o dano na articulação. Quando não responde a esses imunossupressores, se usam terapias de exceção, que são os biológicos, remédios muito mais caros, como eu disse, de exceção, que não vão direto contra a célula imunológica, e sim contra a substância que a célula imunológica produz e que é nociva para a articulação. Além disso, existem outros tratamentos, como o tratamento para o olho, o tratamento local do olho e os imunossupressores. A fisioterapia é essencial, assim como o tratamento multiprofissional. O corticoide não é o tratamento de escolha na artrite idiopática juvenil e raramente é usado. Os danos que o corticoide podem dar têm que ser levados em conta. Baixa de crescimento, hipertensão, aumento de peso, diabetes, catarata, tudo isso leva o médico a preferir evitar ao máximo o uso do corticoide. Ele é usado principalmente quando o comprometimento da uveíte é importante e quando a gente tem um comprometimento da forma sistêmica. Febres que não melhoram, comprometimento do coração, comprometimento com uma anemia muito importante. Nesses casos, a gente usa o corticoide.